Oi galerinha, na nossa aula de História hoje nós estudaremos da página 127 à página 134. Nós também teremos atividades complementares lá na página 186 do exercício 1 e 2. Nós também utilizaremos um material complementar na página 219. Vamos para a nossa aula? Herança holandesa. Quando os portugueses iniciaram a produção de açúcar nos engenhos localizados no Nordeste brasileiro, logo eles se tornaram os maiores produtores do mundo. Essa rica produção despertou o interesse dos holandeses, que por isso invadiram o Brasil 2 vezes. A primeira vez foi em 1624, na cidade de Salvador, mas eles foram expulsos um ano depois pela população local. Na segunda vez, em 1630, os holandeses invadiram Recife, conseguindo permanecer na cidade por 24 anos. Durante esse período, eles ampliaram seu controle e chegaram a dominar grande parte da região Nordeste. Para administrar esses domínios, enviaram para o Brasil um conde alemão conhecido como Maurício de Nassau. Maurício de Nassau promoveu várias transformações em Recife, para que a cidade se transformasse o mais parecida possível com o lugar de onde ele veio, a Europa. Em Recife, ruas foram pavimentadas e pontes e canais foram construídos para evitar inundações. Também foram criados hospitais, escolas, bibliotecas, estradas e até um jardim botânico. Com tais transformações, a cidade deixou aos poucos sua estrutura simples e se tornou um lugar bastante desenvolvido para a época. Além disso, passou a ser sede do governo holandês no Brasil. Outra medida adotada por Maurício de Nassau foi dar liberdade religiosa para os colonos que não eram católicos e que não existia no restante da colônia, onde apenas a religião católica era permitida. Com relação às ciências, o conde mandou construir em 1639, no telhado de sua residência, o primeiro observatório astronômico do Hemisfério Sul. O observatório contava com tecnologia avançada para a época e possuía instrumentos como luneta e relógio de pêndulo. Por meio desse observatório, foi possível aos estudiosos observar estrelas, planetas e eclipses da Lua e do Sol, além de realizar vários estudos ainda inéditos no Brasil. Em 1654, anos após a expulsão dos holandeses, a residência do conde foi demolida e várias construções foram erguidas no local. Graças a uma escavação arqueológica, pôde-se saber com precisão onde se localizava o observatório. Atualmente, o único registro de memória sobre o local onde o observatório funcionava é uma placa que está fixada em um prédio e que traz essa indicação. Atividades: quem foi Maurício de Nassau? Por que afirmamos que ele transformou a paisagem da cidade de Recife? Número 4. Destaque do material complementar: o adesivo que corresponde a um instrumento utilizado no Observatório Astronômico de Maurício de Nassau e cole no espaço a seguir. Depois escreva a importância desse observatório para a época. Número 5. Encontre no caça-palavras as informações que completam as frases a seguir sobre as transformações ocorridas na cidade de Recife em função da invasão holandesa. E aqui no caça-palavra vocês encontrarão as palavras para completar as lacunas acima. O dia em que um reino se transferiu para o Brasil. Em 22 de janeiro de 1808, um acontecimento inusitado, ou seja, único e fora do comum, ocorreu no Brasil. Toda a corte portuguesa desembarcou em Salvador, na Bahia. Foi bem recebida pelo povo e, a partir desse dia, a história do Brasil tomou outro rumo. Era a primeira vez na história do mundo
que uma corte inteira, com rainha, príncipes, princesas e outros nobres, se mudava de seu reino de origem, no caso Portugal, para uma colônia que na época era o Brasil. Isto aconteceu porque a corte estava fugindo de uma invasão que o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte pretendia fazer em Portugal. Em 8 de março de 1808, a corte portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi recebida ao som de sinos e tiros de canhão. Com a chegada à então capital do país, o Brasil tornava-se a sede do Reino de Portugal. Para acomodar a corte e se tornar a nova sede da monarquia, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma série de mudanças decretadas por Dom João VI, príncipe e herdeiro do trono real português. Ruas passaram a ter iluminação, estradas foram abertas e córregos foram canalizados. O príncipe regente também criou várias instituições para poder administrar melhor a colônia e garantir aos nobres que desembarcaram recentemente atividades de lazer, de estudo e de pesquisa que eram comuns em Portugal. Entre as instituições criadas estava a Imprensa Régia, que publicou o primeiro jornal no Brasil, chamado de Gazeta do Rio de Janeiro, e o Banco do Brasil. Foram fundadas também escolas de ensino superior e a instalação de fábricas foi autorizada. Além disso, em 1815, Dom João passou o Brasil para a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Assim, o Brasil deixou de ser colônia para ser parte do Reino de Portugal. Outra decisão tomada pelo príncipe foi a criação do Real Horto, em 1808, que teve como objetivo o estudo da botânica, a área da ciência que estuda o reino vegetal, ou seja, as plantas. Além disso, o Real Horto se tornou um espaço de lazer para os nobres e membros da elite da cidade, que apreciavam, durante os passeios, as plantas e flores cultivadas. As palavras e o texto. O que é elite? Elite é um grupo de pessoas que possuem prestígio ou dinheiro. Atualmente, o Real Horto é chamado de Jardim Botânico e é um dos locais mais visitados da cidade do Rio de Janeiro. Quer saber mais? O site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro apresenta diversas informações sobre as pesquisas da flora local, além de promover atividades ligadas à ciência, à educação, cultura e natureza. Neste site, há um mapa interativo no qual é possível visualizar fotografias de monumentos, paisagens, edificações, coleções e hidrografia do local. Conecte o assunto. O Real Horto era um importante espaço de lazer na cidade do Rio de Janeiro, onde a principal atividade era realizar passeios para observar as plantas e flores lá cultivadas. E hoje, há espaço para lazer nas cidades parecidos com o Real Horto, onde as pessoas podem caminhar e observar a natureza? Quais outras atividades podem ser realizadas nesses lugares?